É a reviravolta no caso da torcedora do Palmeiras que morreu, aquela mulher que foi atingida por estilhaços de uma garrafa no pescoço. Essa confusão envolvendo palmeirenses e flamenguistas. A polícia, ao analisar as imagens, conseguiu descobrir um outro torcedor do Flamengo. Agora escuta isso aqui. Sabe por que esse cara caiu? Quando a polícia pegou todas as imagens que foram gravadas por aparelhos celulares e as imagens que ficam no circuito de segurança ali do Palmeiras, tem várias câmeras. A polícia começa a identificar o rosto. Isso é muito interessante, Jorge. Aí tem um investigador que vai lá. Ele começa a olhar o rosto de todo mundo. E tem um torcedor, sabe o que chamou a atenção? Ele estava com uma camisa do Flamengo de uma cor aqui no meio dessa bagunça. De repente, lá na frente, na hora que ele estava entrando no estádio, ele já tinha trocado. Ele estava com uma camisa a tradicional, aquela vermelha e preta. Quando ele chegou, era a camiseta branca do time. Quando ele entra no estádio, ele está com uma cor diferente. O policial começa a pensar, por que esse cara ele mudou de camiseta tão rápido? Sim, às vezes acontece que rasga, pode ser, mas o cara que estava envolvido na confusão, será que ele não estava tentando enganar, despistar? Foi isso que chamou a atenção. Aí eles começam a olhar com uma lupa em cima dele, pum, o cara é suspeito. Exatamente, Passaia, mas mais do que isso, eu devo enaltecer aqui o trabalho de investigação, o trabalho da perícia. Eles usaram tecnologia de última geração, Passaia, para poder fazer toda a reconstituição dos fatos. Quando chegou na mão da doutora Ivalda, que é uma craque, devo falar aqui, e o DHPP, que também é uma ilha de excelência, foi muito bacana, porque é uma tragédia o que aconteceu com essa moça, mas eles conseguiram, com uma investigação muito minuciosa, muito detalhada, achar ponto por ponto. No momento que ele lança a garrafa, eles conseguiram detectar que a garrafa bateu ali na quina do portão, o estilhaço voou, eles separaram o som. E aí começaram a fechar o cerco, Passaia. E aí chega nesse ponto que você falou. Quando Na acharam verdade é ali... o seguinte, o ponto que eu falei é o começo. Tá? O ponto que eu falei é o começo. Vem cá. Quando eles viram que o cara ele tinha mudado de camiseta, não, esse cara é suspeito. Vamos olhar para ele agora com uma lupa. Antes nós estávamos analisando outras imagens. Tinha esse torcedor aqui, esse torcedor lá, esse acolá. Esse cara ele estava um pouco mais distante. Não, mudou de camiseta, ele passa a ser suspeito. Coloca uma lupa em cima dele. Aí eles fazem tudo o que o Jorge está falando. Espera aí, analisam segundo por segundo, frame a frame. O que é um frame? Cada segundo tem 24 frames. Então eles analisam 24 passagens dentro de um segundo do cara. Colocam exatamente esse ponto que você falou. Tá vendo o cara de camiseta branca jogando? Olha lá, agora volta um pouquinho. Olha a imagem, volta. Tá vendo a garrafa verde? Aqui, ó, bem aqui. Olha que detalhe. Aqui, ó. Ó, jogou, que joga olha só, peraí, jogou... Ela bate em algum lugar e depois entra. É o único que joga a garrafa. O único cara que joga a garrafa. E depois ele foi reconhecido pelas câmeras do reconhecimento facial do estádio Allianz Parque. E tem um outro torcedor do Flamengo que foi liberado porque a garrafa que ele jogou não era essa garrafa verde. Era uma cor diferente. O estilhaço que atingiu o pescoço da menina era um estilhaço da cor verde. A polícia, não tem como ser a mesma pessoa. Tem um torcedor do Palmeiras que também foi visto. A cor da garrafa não era parecida. Agora aqui tudo bate. Exatamente. Vamos ver? Jonathan Messias dos Santos Silva, de 33 anos, chegou no início da madrugada ao Palácio da Polícia no centro de São Paulo e não deu declarações. Ele deve ser ouvido em depoimento ao longo do dia. Jonathan foi preso em casa no Rio de Janeiro. Policiais saíram de São Paulo para cumprir o mandado. Aqui ele é algemado e revistado pelos agentes. Tem uma coisa nos bolsos aí? Arma na casa, tem droga? Não, senhor. De acordo com a investigação, foi Jonathan quem atirou a garrafa, cujos estilhaços atingiram e provocaram a morte de Gabriela Anelli, de 23 anos. É a única pessoa que joga a garrafa naquele momento que é atingida a Gabriela. Foi apreendido agora o celular dele. Ele está muito bem identificado. Os peritos analisaram uma série de vídeos e sincronizaram o som do vidro quebrando com o momento em que Gabriela é ferida. É arremessada, bate no portão. Que está entreaberto ali. E aí, através do som que foi isolado, dá para perceber que ela estilhaça. E a menina, a vítima, está do outro lado, bem próximo, bem no ângulo em que os cacos chegaram. Segundo a polícia, após o tumulto, Jonathan trocou de roupa numa van e entrou no estádio.
E foi a partir das câmeras de reconhecimento facial no local que ele acabou identificado. Jonathan é professor, casado e tem filho. Até então, não tinha passagem pela polícia. Ele não saiu para arrumar briga com ninguém. Ele é um rapaz muito pacífico, pai de um filho de 3 anos. Então, assim, ele está muito abalado quanto a isso, muito perturbado com essa ideia de talvez ser, né, um culpado, né, dessa questão da garrafa. Jonathan é a segunda pessoa presa suspeita de ter atirado a garrafa que matou a torcedora do Palmeiras. No dia do crime, um homem foi detido, mas foi solto a pedido do Ministério Público e a investigação passou para o Departamento de Homicídios. Embora Jonathan tenha sido preso, a polícia ainda não concluiu a investigação. Nós estamos falando aqui de uma prisão temporária. A prisão temporária é uma prisão para a investigação. Nós não descartamos nada. A princípio, nós estamos falando de homicídio doloso, modalidade dolo eventual. Olha, ele é um suspeito, só passa a ser um acusado se as investigações avançarem, se a polícia depois conseguir montar um quebra-cabeça, entender que ele é o culpado, mandar isso para o Ministério Público, que pode apresentar ou não essa denúncia para a Justiça. Então, cautela. É um cara suspeito, é um forte suspeito, porque a polícia diz que encontrou evidências fortíssimas de que a garrafa que matou a palmeirense foi jogada por esse torcedor. E aí vem uma reflexão, porque ele diz que é pai de família, nunca teve passagens pela polícia, um homem exemplar, professor dedicado. É para você entender que pessoas dedicadas e honestas, quando se metem em confusão, elas podem se tornar assassinas e podem complicar a vida delas e da própria família. Então é para ter um pouquinho mais de cabeça fria ao enfrentar torcedores no estádio. Não, o que você falou é importante, ele é um suspeito, vai ser verificado, vai ser confrontado, aí o Ministério Público o aceita ou não, o processo segue, depois o julgamento, mas o principal, ele não jogou a garrafa para fazer um carinho em ninguém. Ele jogou a garrafa para acertar alguém. Se aquilo causasse a morte ou não, ele, como outros também. Ele assumiu o risco. Assumiu um risco. Exato. Essa é a minha opinião. Então, de qualquer maneira, está errado. Então, eu sei que é pai de família e tudo, mas está errado e está envolvido sempre nesse tipo de situação.